uma das questões que eu entendo que são bastante importantes numa sucessão, ou quando há o falecimento do autor da herança e ele deixou só dívidas. Mas aí está uma questão muito importante. Vamos conversar sobre isso? Quando o autor da herança, portanto, falecido, também conhecido como de cujus, é uma outra expressão, uma expressão latina que você pode ouvir ou ler em alguns locais, então é bom que você saiba que existe essa expressão. O de cujus significa aquele que faleceu. Quando ele deixa dívidas, o que vai acontecer? Muita gente me pergunta, e recebemos aqui no escritório um casal cujo pai desses irmãos, na verdade, ele havia falecido e a questão era, bom, doutora, eu acredito que ele só tenha deixado dívidas, porque nós não sabemos qual é o patrimônio dele e nós estamos muito preocupados, porque se ele deixou dívidas, como nós sabemos que provavelmente ele tenha deixado, nós não sabemos o que fazer. O que a senhora acha? Bom, aí eu tive que verificar exatamente o que significa, que dívidas eram essas, como é que estava toda essa colocação de, puxa, ele não tem patrimônio, ele só está deixando dívidas. Então, é importante que você entenda o seguinte, foi isso que eu tive que dizer a eles. Quando aquele que falece não deixou patrimônio, ele deixa dívidas. Você tem que saber que se ele deixou dívidas e ele tem pessoas que devem cobrá-lo, e as pessoas podem ser pessoas físicas, alguém que emprestou dinheiro para ele, pode ser um banco que tem emprestado dinheiro, pode ser uma série de situações onde existe essa possibilidade. E esses credores, eles podem abrir o inventário justamente para serem os primeiros a receberem aquilo que lhes cabe. Então, eu até vou também fazer um outro vídeo contando para vocês, depois deste, quem é que tem direito quando existem dívidas, como é que fica essa situação quando tem muita gente credora daquele que faleceu. Mas agora, só para vocês entenderem, quando alguém deixa dívidas e não existe patrimônio, ou existe um patrimônio que pode vir a ser dividido pelos herdeiros futuramente, mas o que acontece? Sempre as dívidas primeiro devem ser sanadas. Depois das dívidas pagas, a quem de direito, aí vai se verificar o que sobrou. Suponhamos que não tenha sobrado nada. Se não sobrou nada, qual é a grande questão e o grande receio das pessoas em geral? E por conta disso elas acabam não abrindo o inventário, que eu repito, é um grande erro. É bom que você saiba que quando existem dívidas, os herdeiros não são obrigados a tirar do próprio bolso para pagar as dívidas do falecido. E nós sempre dizemos o seguinte: as dívidas não podem ultrapassar as forças da herança. Traduzindo, as dívidas nunca vão ultrapassar aquilo que a pessoa que faleceu deixou. Se as dívidas forem maiores, portanto, ultrapassar aquilo que seria de direito dos herdeiros ou dos credores, os credores, lamentavelmente, ficarão sem este crédito. E os herdeiros também nada receberão. Entretanto, eles não vão precisar colocar a mão no próprio bolso. Então, lembre, isso é muito importante em relação a dívidas. As dívidas nunca superam as forças da herança. Isso é para você ficar um pouco mais tranquilo, que você no seu bolso não vai precisar mexer.